Oi, pessoal! Começamos mais uma aula, tá certo? O tema da nossa aula hoje, pessoal, irá ser proteínas, tá bom? As proteínas, elas são componentes essenciais para todas as células, ok? Além disso, as proteínas, elas são responsáveis por formar todos os nossos tecidos, tá ok? Além dela ter todas as nossas funções biológicas. Então, veja só, nós temos os músculos que são formados por proteínas, tá certo? Nós temos o nosso cabelo, que é uma espécie também, é um derivado das proteínas, e assim por diante. É uma proteína, não é isso? Tanto os animais como os vegetais, eles são capazes, né, de produzir suas próprias proteínas, né? E assim fazer o que tem que fazer. Por exemplo, numa divisão celular, numa reconstituição celular, não é isso? Numa proteína específica para fazer tal função. Então as proteínas são isso. Elas têm a função de construir, elas são os construtores, ok? Então basicamente, pessoal, as proteínas elas são polímeros de alto peso molecular e elas são formadas, tá certo, por uma substância, por um componente chamado aminoácido. Lembra lá dos carboidratos? Os carboidratos eles são formados por quê? Pelos monossacarídeos, ligados por ligação peptídica, né? Então, mas o que seria esses polímeros, né? Então vamos ficar aqui. Um polímero nada mais é, pessoal, do que um componente molecular bem grande. E ele é formado por uma mesma unidade, tá certo? Então, esse polímero é como, imagina um colar de pérolas, tá certo? Cada pérolazinha seria um aminoácido e o colar inteiro seria a proteína, todo enovelado. Então, as proteínas, né? As proteínas, elas são formadas pelos aminoácidos e, por sua vez, são formadas basicamente por átomos de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, de nitrogênio e de enxofre. Então, as unidades formadoras das proteínas, nós temos os aminoácidos. Então, vamos lá. Olha só, o aminoácido ele tem um carbono, tá certo? Aqui no centro. Esse carbono, pessoal, ele realiza 4 ligações simples, tá certo? Ele vai realizar uma ligação com o hidrogênio, uma ligação com esse grupo que tem esse átomo de nitrogênio que nós vamos denominar amina, tá certo? E nós temos aqui, com esse grupo aqui, que nós vamos denominar grupo carboxílico. Ele aqui, pessoal, é chamado de ácido, tá certo? Carboxílico. Então, ácido carboxílico. Então, por isso o nome amino, porque tem uma amina, e ácido, porque tem esse ácido carboxílico aqui, tá certo? Na natureza existe aproximadamente 20 aminoácidos, tá certo? Que são encontrados com maior frequência. Nós vamos estudar um pouco deles. Então, a estrutura geral dos aminoácidos numa célula é essa aqui, certo? Então, nós temos, eu vou só mostrar aqui uma coisinha, olha só. Nós temos esse grupamento amino aqui, tá certo? Veja que essa carga aqui, é porque ele tem um hidrogênio aqui a mais, tá certo? O grupamento é NH2, tá certo? Quando está sem a carga. E nós temos esse grupamento aqui do ácido carboxílico. Vê que ele está com a carguinha menos. Por que ele está com uma carguinha menos? Porque o hidrogênio saiu. Isso aqui, pessoal, na nossa célula é muito importante. Geralmente, essa fórmula aqui que a gente chama, que tem essas carguinhas, a gente diz que está desprotonado e aqui a gente chama que está protonado. Olha só, uma carga negativa com uma carga positiva dá quanto? Mais 1 com menos 1 dá 0. Então, essa forma aqui a gente chama forma zilteriônica, certo? Zilteriônica. E nós temos aqui, uma outra ligação com esse daqui, com esse grupamento R. Geralmente, o grupamento R, pessoal, é formado por carbono, hidrogênio
E também nós vamos encontrar enxofre, oxigênio e nitrogênio. Ele vai influenciar diretamente nas propriedades do aminoácido. A única exceção para essa regra é a prolina. A prolina ela é ligada com hidrogênio, com ácido carboxílico aqui, ó, ionizado. Nós temos esse grupamento amino, só que aqui, ó, forma um ciclozinho, ó, fecha, né? A maioria dos outros aminoácidos é assim, ó, esse grupamento aqui não liga com nenhum outro. Então, basicamente, os aminoácidos, eles também têm essa quiralidade. E por isso eles são opticamente ativos. O que é essa quiralidade? É quando o átomo central aqui, o carbono, ele faz 4 ligações diferentes. Olha só, ele faz uma ligação com hidrogênio, que é diferente desse grupamento aqui, que é diferente desse grupamento aqui, que é diferente desse grupamento aqui. Né? Aí tem o A, o B, ó, diferente do B, que é diferente do C. Certo? Então, como é que a gente sabe o L e o D, que é o direito e o esquerdo? Então, nós vamos olhar para o grupamento amino, tá certo? O grupamento que tem o nitrogênio, tá bom? Então, se ele estiver do lado direito e esquerdo, como é o caso, ele é o L, que a gente chama de levógeno. E se a gente tiver do lado direito, nós temos a forma D, que é o destrógeno. A exceção é a glicina, tá certo? Que ela não vai ter essa questão em relação à polarização. Então, na maioria, na natureza, os aminoácidos são no formato L, ou seja, o grupamento amino vai estar do lado esquerdo, certo? Então, os aminoácidos, pessoal, a gente vai denominar ele como aminoácido essencial, tá certo? E não essencial. O essencial, esse não é... Calma, vamos aqui pro essencial. O essencial, ele é basicamente... As nossas células precisam desses aminoácidos. E como é que a gente vai obter? Através de uma alimentação saudável, certo? Nós precisamos ter uma alimentação saudável para poder obter esse aminoácido, ok? O outro grupamento, né, é o não essencial. O que é isso? É o que o nosso corpo ele pode já produzir. Como é esse produzir? Então, eu tenho uma certa proteína, eu preciso daquele aminoácido. Eu vou lá no meu próprio corpo, retiro aquele aminoácido e sintetizo uma outra proteína. Certo? Esse não essencial, a gente também chama ele de natural, porque já está naturalmente no nosso corpo e nós não precisamos, digamos, repor diretamente. Lembra que eu falei do grupamento R, que ia dar as características do aminoácido? É isso? Então, é justamente o que vai classificar esses aminoácidos, tá certo? Em relação ao grupo R. Então, vamos lá. Sempre a gente vai considerar quando o aminoácido tiver a carga zero, ou seja, quando ele tiver sem o hidrogênio aqui e com o hidrogênio extra aqui, tá bom? Carguinha positiva e negativa. Então, o primeiro grupo a gente chama de hidrofóbico. O que é hidrofóbico? Hidro, água, certo? Hidro, água. E fóbico, fobia, medo. Então, ele basicamente não se mistura na água, né? Medo. Então, ele não consegue se misturar na água. Uma outra coisa interessante aqui, pessoal, notar, veja só, que basicamente eles são formados por carbono e hidrogênio, tá certo? Ó, carbono, aqui tem um enxofrezinho, mas basicamente ó, eles são formados por carbono e hidrogênio. Então, quem são eles? Glicina, alanina, prolina, valina, triptofano, leucina, isoleucina e metionina. Já quando ele é polar, mas sem carga. Polar, pessoal, significa dizer que ele consegue se dissolver na água. Os apolares lá, eles não conseguem se dissolver na água. Então, ele consegue dissolver na água. Então, mas sem carga. Vou mostrar o que é carga. A carga é isso daqui, ó. Ela é visível, né? Ó, veja aqui. Nós temos isso aqui, esse grupamento. Esse grupamento aqui, ele é bastante polar, tá certo? Olha só. Outro grupamento polar. Isso aqui também é outro grupamento polar. Isso aqui também é um grupamento polar,
certo? Por que que é polar? Porque tem um oxigênio juntinho ali. O oxigênio ele gosta de carga negativa e vai fazer essa dinâmica, tá certo? Ele vai gerar uma carga. E nós temos o que são carregados. Vamos só voltar aqui um pouco, né? Nós temos serina, treonina, cisteína, tirosina, glutamina e asparagina, certo? Nós agora vamos ver o que são carregados positivamente, certo? Os que são carregados positivamente, pessoal, nós temos aqui a lisina, a arginina e a histidina. Olha só onde nós vamos encontrar essa carga aqui, ó. Justamente nesse grupamento aqui amino, certo? Então, seria carregado positivamente. Os carregados negativamente, sendo que os carregados, tanto positivo quanto negativo, eles são polares, tá certo, pessoal? Então, nós temos o aspartato e o glutamato, certo? Carregados negativamente. Continuando, uma coisa que vocês precisam entender é que os aminoácidos se comportam tanto como ácido quanto base, certo? O que é isso? Eles são substâncias anfóteras. Eles são capazes de doar prótons e eles são capazes de receber prótons. Eu vou mostrar aqui essa forma aqui, que a gente chama forma deuteriônica. O que é isso? É quando eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa e uma carga positiva no meu aminoácido. Então, qual é a carga resultante? Zero, porque menos 1 com mais 1 é zero. A gente também vai encontrar mais na frente que isso aqui a gente chama de ponto isoelétrico, certo? Então, olha só. Aqui eu tinha um hidrogênio extra. Esse hidrogênio aqui, ó. Esse hidrogênio daqui foi para cá, tá certo? E olha só como é que ficou o grupamento aqui, ó, sem a carga positiva. Então, olha só. Nós tínhamos aqui, ele também pode ser um aceptor, né? Ó. Então, ele vai receber agora aqui, tá certo? Olha só como é que ficou, tá bom? Então, pessoal, aqui nós temos só um pouquinho de nomenclatura, tá certo? Eu vou passar aqui bem rapidinho para vocês. Nós temos os nomes dos aminoácidos, estão em inglês. Aí eles têm um símbolo, um código de 3 letras, como é o caso da leucina. A leucina, o código dela é LEU, certo? A prolina, PRO. A alanina, ALA, né? Nós também temos o símbolo de uma letra que está perdendo usabilidade. Então, aqui seria tirosina, o Y, serina, o S, a treonina, o T, assim por diante. Aqui é o peso molecular. Peso molecular, o que é isso aí? É só você pegar a massa molecular de todos os átomos e somar, certo? Nós temos o pK daquele grupamento. Olha aqui, ó, pessoal. Esse grupamento aqui, ó. O que é esse pK? Basicamente, pessoal, é quando o pH que ele vai perder o hidrogênio. Tá certo? É só isso. O pH que ele vai perder o hidrogênio. Tá bom? Aqui seria o pH do ácido carboxílico. E aqui é o pH em que a amina vai perder esse hidrogênio extra dela e vai virar essa amina aqui, ó. NH2 e sem carga. Tá bom? Nós também temos o P da cadeia lateral, que é aquele R, tá certo? Vamos só aqui passar rapidinho. E finalmente nós temos o ponto isoelétrico. Basicamente, pessoal, o que é o ponto isoelétrico? O ponto isoelétrico é o valor do pH no qual a soma de todas as cargas de uma molécula vai ser igual a zero. Então você pega o pKa do COH3, né, que é o grupamento ácido, e o pH do NH3+, você soma e divide por 2. Esse é o ponto isoelétrico, mas basicamente é quando a carga está zero. Então, depois que a gente tem o índice de hidrofobicidade, a gente não vai se ater tanto, que a gente não vai precisar tanto nesse momento, certo? Então, vamos focar agora na junção desses aminoácidos. Basicamente, os aminoácidos eles se juntam através de ligações peptídicas, tá certo? Formando os peptídeos, certo? Então, o que vai acontecer?
um grupo carboxílico vai se juntar com um grupo amínico. O que é o grupo carboxílico? É aquele COOH. E o grupo amínico, qual é, professor? É aquele que tem NH3, tá certo? Mais. Então, os dipeptídeos, como os monossacarídeos, tem di, tri, tetra e assim por diante, certo? As proteínas, por sua vez, elas são polímeros. Então, elas têm alto peso molecular e são formadas por uma inúmera quantidade de aminoácidos. O grupamento amino que não se liga, a gente denomina ele de N-terminal, e o grupamento carboxílico que não se liga, a gente chama de C-terminal. Então, aqui nós temos um exemplo bem prático. Nós temos o aminoácido 1 e o aminoácido 2. Nós temos aqui, ó, esse grupamento ácido aqui vai se juntar com um hidrogêniozinho aqui e vai sair uma molécula de água. Se sair uma molécula de água, isso aqui é uma reação de desidratação. E nós formamos a nossa ligação peptídica, tá certo? Mais uma saidinha de água aqui. Quando essas proteínas elas se juntam, elas vão formar a estrutura que a gente chama de primária, tá certo? Secundária, terciária e quaternária. E nós vamos ver aqui por sequência. Na estrutura primária, basicamente, seriam as ligações entre os aminoácidos, tá certo? Quando esses aminoácidos começam a interagir através de interações eletrostáticas, nós vamos ter a formação da estrutura secundária. Várias estruturas secundárias, tá certo, vão formar uma estrutura terciária, certo? Quando eu tenho várias junções de estrutura terciária, nós vamos chegar em uma estrutura quaternária. Essa estrutura quaternária, basicamente, pessoal, ela vai ter uma ação biológica. O que é isso? Ela vai ter uma função importante no nosso corpo. Pode ser uma enzima, tá certo? Então, assim por diante. As proteínas, né? As proteínas, pessoal, elas podem ser classificadas como proteínas simples. Eu vou passar aqui, que é basicamente basicamente ela vai ter o que na sua constituição? Um único aminoácido. Qual é o exemplo aí? A clara do ovo, que nós vamos encontrar a ovoalbumina, e a no leite, nós vamos encontrar a lactoalbumina. Nós temos mais exemplos de proteínas simples, como as globulinas, que a gente vai encontrar no músculo, chamado miosina, as gluteninas, que vão, principalmente a glutenina, que a gente forma o glúten, né, lá no, quando a gente vai fazer o nosso pão, e as protoaminas, que são solúveis em águas encontradas na combinação dos ácidos nucleicos, que formam o DNA e o RNA, certo? Nós temos as histonas, as escleroproteínas e assim por diante. Só interessante que as escleroproteínas elas são insolúveis em água, elas possuem estruturas fibrosas, aqui é um exemplozinho, né, de tendão, certo? Onde é que a gente vai encontrar? Nos tendões, no cabelo, na unha, certo? Nós temos as proteínas conjugadas, que elas são um pouco mais complexas, tá certo? Elas têm algo a mais na estrutura dela, e nós vamos encontrar um grupo que a gente chama grupo prostético. Esse grupo prostético nada mais é do que uma estrutura, tá certo? Que vai conter algum elemento. Nós temos as cromoproteínas, que vai ter uma clorofila, uma riboflavina, o carotenoide, um pigmento biliar, justamente nessa estrutura. Nós temos as lipoproteínas, que vai ter esse grupo prostético ligado justamente a uma gordura, a um lipídio, certo? Outro tipo, as nucleoproteínas, fosfoproteínas, as metaloproteínas, que é ligada a metais, certo? Nós temos as proteínas derivadas. Essas proteínas derivadas, pessoal, elas não são encontradas naturalmente na natureza, então elas são fabricadas através de uma reação chamada proteólise, que é o quê? É uma quebra, né? Então, essa proteólise ela vai ter utilizado para fim específico, né? O desenvolvimento de uma ração, de um alimento superproteico. Nós temos as proteínas derivadas também, que são obtidas através de clivagem. Essa clivagem a gente chama de quebra.
E nós temos as proteínas globulares e fibrosas. Certo? Essas proteínas, elas são proteínas de estrutura, né? Como é o exemplo da queratina e da fibrina. Uma coisa muito importante se estudar em proteínas, pessoal, é a desnaturação. A desnaturação é a perda da estrutura inicial da proteína e muitas vezes vai alterar a cor, o sabor, a função dessa proteína, tá certo? Quem pode gerar isso aí? O aquecimento, a agitação, tá certo? A radiação e a adição de solutos. Vou dar um exemplo quando você bate a clara do ovo até formar uma clara em neve, tá certo? Assim por diante. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, entre em contato.